Logo após o país tomar conhecimento da tragédia, dezenas de profissionais das Forças Armadas, do SUS e de hospitais particulares foram para Santa Maria ajudar no tratamento às vítimas. Uma das equipes partiu de São Paulo. Era integrada por 6 enfermeiros e 3 médicos do Hospital Albert Einstein. Vamos conversar com uma das socorristas da missão, a médica intensivista Thaís Lara. Doutora Thaís, muito obrigada pela vinda ao Terra. Como acontece uma convocação desta e quanto tempo levou para a equipe de São Paulo partir após a notícia da tragédia? Essa logística de convocação do pessoal é o maior desafio que eu acredito que a gente tenha para ajudar nesses casos de catástrofe, né? A convocação partiu no domingo à noite, eu estava inclusive trabalhando no período noturno no hospital e veio a convocação para quem teria disponibilidade de viajar logo no dia seguinte de manhã. E nós chegamos lá com 24, 36 horas depois da tragédia. Então, apesar dos esforços, o ideal é que a gente conseguisse chegar o mais rápido possível, né? Então, mas foi relativamente rápido. A gente chegou depois de mais ou menos umas 30 horas depois do acontecido. E ao chegar a Santa Maria, o que a equipe encontrou? A gente, surpreendentemente, me surpreendeu, a gente achou um quadro bastante controlado, né? Eu acho que as Forças Armadas, foi um conjunto de coisas, tanto os hospitais de Porto Alegre, os hospitais de Santa Maria e as Forças Armadas fizeram um trabalho excepcional de transferência dos pacientes graves. Não que Santa Maria não tivesse condições de tratá-los, mas como o número de vítimas foi muito grande, eles fizeram uma transferência muito rápida, que possibilitou um tratamento adequado de todos. Então a gente chegou, a estrutura já estava muito bem dimensionada, os pacientes já tinham seus respectivos leitos na UTI, todo mundo que precisava de monitorização, de ventilação mecânica estava recebendo. Inclusive já tinha alguns leitos vagos nas UTIs, para o caso de ter as internações rotineiras não relacionadas ao atendimento. Então isso surpreendeu bastante a gente. Não que não houvesse casos graves, mas eles estavam realmente bem distribuídos nos hospitais que tinham condições de atendê-los. Então tinha um quadro já bastante controlado. Qual o estado das vítimas que a senhora atendeu? Que tipo de ferimento elas tinham? O que pressionava realmente era a idade, né, deles, pacientes muito jovens. Agora, tinha um paciente particular em Santa Maria Grande queimado, os demais queimados, como não era um hospital de referência para queimados, foram transferidos para Porto Alegre, que são os casos mais demorados para recuperação. A gente estima o período de internação de 1 dia para cada % de superfície corpórea queimada. Então, o paciente com 50% tem uma estimativa de 50 dias de internação no mínimo. Lá em Santa Maria estavam os casos mais de intoxicação mesmo, ou por monóxido de carbono, ou por algum outro gás que foi liberado pelas substâncias que foram queimadas. E também tinha alguns pacientes com uma lesão, uma pneumonite química, uma inflamação pulmonar decorrente daquilo. Mas 90% não tinham lesões de pele por queimadura e não tinham lesões pulmonares graves. Tinham intoxicação por gases tóxicos mesmo. Doutora Thaís, quando a gente pensa em incêndio, logo vem à cabeça pessoas queimadas. Os maiores danos costumam ser respiratórios ou esse caso de Santa Maria foge um pouco a essa regra? Normalmente depende do tipo de incêndio, né? Alguns incêndios com mais chama mesmo, a gente tem mais pacientes queimados em locais abertos, por exemplo. Nesse caso, como o limitante foi o ambiente fechado, a principal consequência da saúde foi a intoxicação. Parece que a chama ficou mais no teto, né? Então o que atingiu mais as pessoas foi a fumaça e não o fogo. Muitas pessoas morreram, quer dizer, a grande maioria intoxicada mesmo, muito mais do que por queimaduras ou por outro dano qualquer. Como é que se tira a fuligem dos pulmões? Na verdade, a fuligem ela não é totalmente retirada, né? Enfim, ela tem essa inalação, a gente dá o suporte ventilatório e isso é absorvido ou retirado, não tem uma manobra específica para retirada, indicação. Na verdade, o que a gente procura retirar é o monóxido de carbono que está circulando pelo sangue e ele sai através do ar expirado, né? Mas a fuligem em si a gente acaba não retirando. E essas sequelas podem ser para sempre? Podem, isso depende muito da velocidade com que um paciente é tratado, né? Então, com essa intoxicação, a principal sequela é que todos os órgãos do corpo não conseguem receber oxigenação. E isso pode causar sequela, por exemplo, cerebral, né? Se o cérebro fica um pouco de tempo já sem receber aporte de oxigênio, ele não tem outra fonte de energia para manter as suas funções. Isso pode causar uma sequela a longo prazo, sim. E também pode causar morte cerebral?
Pode. Principalmente, a morte cerebral, principalmente a falta de oxigênio, leva a um edema das células cerebrais e isso aumenta a pressão intracraniana, porque o cérebro, todos os órgãos podem ficar inchados, mas como o cérebro fica dentro da caixa craniana, que não tem uma elasticidade, digamos assim, como a pele, então isso pode causar aumento da pressão intracraniana e evolução É por cerebral. isso que muitos dos pacientes que estão lá em estado crítico podem vir a morrer ainda? Sim, por isso também. A intoxicação por monóxido de carbono, ela se reverte rapidamente, né? O monóxido de carbono em ar ambiente em si, ele é eliminado do pulmão, 50% que a gente chama de meia-vida, né? Em 3 a 4 horas. Então, em 24 horas, normalmente já se tem uma dosagem baixa no sangue, mas o que fica ali é a sequela da hipóxia, né? Que nós chamamos, que é a falta de oxigenação nos órgãos. E principalmente a pneumonite química, que essa reação inflamatória acontece de 2 a 5 dias depois da injúria inicial. Por isso que alguns pacientes estão chegando agora com a pneumonite química, porque a lesão inicial que a gente viu era mais pela intoxicação pelo monóxido de carbono. E agora a gente vê a sequela tanto da falta de oxigênio quanto da inflamação pelas substâncias químicas que foram inaladas. E essa pneumonite química, essa inflamação dos pulmões, ela leva muito tempo para ser curada, não? Sim, isso depende também do tratamento e quanto mais inicial, quanto mais precoce, melhor. E depende do tipo de ventilação mecânica que é colocada. Mas sim, é difícil estimar, ainda mais porque são jovens, isso, que é bom, eles costumam responder melhor. Mas o início dos sintomas com 3 a 5 dias e a reversão total, eu acredito que em 15 dias. Mas isso não quer dizer que o suporte precise ir até lá, né? Às vezes o final da evolução é mais brando, mas demora, sim, tem um quadro mais lento. Doutora Thais, essa ventilação artificial é feita como? Ela é feita através de máquinas e a gente programa tudo isso, a quantidade de oxigênio, a gente sabe que no ar a concentração de oxigênio é de 21% e a gente pode usar até 100% de oxigênio. O ventilador mecânico ele controla a mistura gasosa, a pressão e o volume de ar dessa mistura que entram nos pulmões. E ela é feita através de um tubo orotraqueal, que nós chamamos. Então, é aquela famosa, quando a gente ouve assim, foi entubado, é isso? É isso, é isso. E é um tubo orotraqueal, então ele vai da boca até o brônquio principal, e que é feito de uma maneira inicial. Isso também pode ser feito através de traqueostomia, mas uma coisa mais leve, tem uma lesão facial que não tem a condição dessa intubação. Mas existe alguma ventilação dessas mecânicas mais leve, tipo assim, entrada só pelo nariz, que não seja tão agressiva? Na verdade, quando a gente coloca a ventilação mecânica, seria essa, mas tem uma ventilação que a gente chama só de suporte de oxigênio, que é feito através de máscaras ou de catéter nasal, mas existe também a ventilação não invasiva, que nós chamamos, que é uma máscara que tem uma vedação, pode ser oronasal ou mesmo pela face total, e ela também libera uma pressão e um volume já pré-controlados dessa mistura. A mistura também pode ser bem, mas essa já é uma ventilação não só pelo catéter, ela requer uma vedação para que o ar não se misture com o ar de fora. Isso pode ser feito sim, mas o paciente tem que estar consciente e precisa estar colaborativo com aquilo. Tem alguns pré-requisitos. Nos casos mais graves, dos pacientes com intoxicação de monóxido de carbono que estavam em coma, aí eles precisam especificamente do tubo orotraqueal. Agora, esse tubo sempre é que ele é colocado, se precisa usar um tubo desse nasotraqueal, que a senhora falou? Orotraqueal. Orotraqueal. Sempre se usar um tubo desse, a pessoa precisa estar sedada? No momento da intubação, preferencialmente sim, porque é incômodo a colocação. A sensibilidade, antigamente a gente imaginava que o paciente, que essa lembrança seria muito traumática, porque tem um pouco de chance da pessoa ter tosse, náusea, porque é um tubo que fica, a gente às vezes engasga sensação de sufocamento isso, com também. grão de arroz, né? Às vezes a gente já tem bastante reflexo de tosse, imagine com um tubo lá. Mas isso é muito relativo. A gente, vivenciando na UTI, vê que tem pacientes que toleram muito bem o tubo, ficam acordados, comunicativos, ele não consegue falar porque a voz não sai, o tubo fica entre as cordas vocais, mas isso é muito relativo. Tem paciente que não tolera. A gente sabe hoje em dia de vários estudos da terapia intensiva que quanto mais o paciente ficar acordado, desde que ele esteja confortável, melhor é para a evolução dele. A sedação também tem suas consequências. Mas num paciente muito grave, que precisa de um suporte de pressão e de oxigênio muito altos, o paciente acaba tendo que ficar sedado. Mas isso não é uma regra. Uma regra. Tá. Quais os sinais de que o paciente pode voltar a respirar sem a ajuda de aparelhos? São os parâmetros, né? A quantidade de oxigênio na mistura de ar e a quantidade de pressão que ele precisa para respirar.
E os exames laboratoriais, principalmente a gasometria arterial, que mostra se a troca gasosa dos pulmões está indo bem. Então, se ele tem, com aquela quantidade de oxigênio que a gente está dando, se tem uma boa oxigenação do sangue. Tudo isso em conjunto é considerado para retirar o suporte ventilatório. Esse deve ser um momento muito bom, tanto para médico quanto para paciente, não? Sim, sim. Para os familiares em si, né? Porque como o paciente, ele pode não estar totalmente em coma, mas ele fica um pouco sedado, o momento que o tubo é retirado, que ele volta a ter contato com a família. Então, isso para a família é um sinal muito bom de melhora, né? Realmente é uma fase muito boa. Qual o tratamento aplicado a quem teve queimaduras pelo corpo? A queimadura, na verdade, ela depende da profundidade, né? Queimadura se for de primeiro, de segundo ou de terceiro grau. A gente tem que evitar ao máximo a contaminação das feridas, então a infecção secundária é uma das principais preocupações a médio e longo prazo. Inicialmente, o paciente perde muito calor pelas feridas e muito líquido também, então a gente tem que repor com soro e cuidar da temperatura do paciente. E a médio prazo fazer curativos e deixar ele num isolamento de contato, digamos assim, para evitar que as bactérias acabem infectando, porque ele está com a pele exposta, ele totalmente exposta. Tipo em carne viva, como a gente diz popularmente. Quando é que um transplante de pele se faz necessário? Normalmente numa fase um pouco mais tardia. Por isso que agora que está vindo aí as doações de pele de outros países e tudo mais. É numa fase de recuperação já da pele. Pode ser feito um enxerto da própria pessoa, às vezes é retirado, por exemplo, se a queimadura foi no braço, a gente pode retirar da pele, da perna, faz um tratamento dessa pele retirada e implanta em outras regiões, ou pode ser, às vezes, como grande parte do corpo foi queimado, precisa de doação de pele de outras pessoas mesmo, né? Normalmente de cadáveres. E há rejeição, não? É muito raro ter rejeição. Mas pode acontecer, sim, pode acontecer. Mas, na verdade, precisa ser colocado, o momento de fazer esse transplante ou enxerto é que é muito, precisa de muita vivência do cirurgião plástico, né, que faz esse tipo de procedimento. Porque precisa ser no momento em que a pele do paciente por baixo tem que estar sã para nutrir a pele do enxerto. E aí a gente não chega a chamar de rejeição, mas a necrose do enxerto, né, não tem pega do enxerto. Depende da nutrição da pele que está por baixo. Isso que é muito importante para a manutenção. Agora, a ideia assim, seria um curativo biológico, quer dizer, botar uma pele sã em cima de uma pele para ver essa junção e aí haver a cura? Seria uma coisa mais ou menos assim? Isso. Inclusive, tem pesquisas em desenvolvimento de peles artificiais, né, que seja um curativo biológico, mas como não é exatamente minha área de atuação, não sei dizer exatamente em que pé isso está, mas tem várias pesquisas no mundo todo. Mas pelo que a